Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre outro tema de alta relevância para fins de concurso público? Então vamos lá. E não esquece, pessoal, sempre o mesmo pedido: curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão como forma de difundir o conhecimento jurídico, não é mesmo? Hoje eu resolvi falar sobre um julgado do nosso STJ sobre a matéria de direito criminal que diz respeito ao agravo em habeas corpus 583 833, de origem do estado de São Paulo, que teve como relator o ministro Félix Fischer, integrante da 5ª turma do nosso STJ, julgado em 27 de 8 de 2020. Então, também uma decisão recente aí. Qual foi a tese assentada nesse julgado? Foi a seguinte, que cabe habeas corpus para a análise da dosimetria da pena em sentença penal condenatória quando há flagrante ilegalidade na sentença. Antes de mais nada, é importante asseverar para vocês e destacar alguns pontos referentes ao habeas corpus. O que seria o habeas corpus? Nada mais é do que uma ação constitucional, como um remédio constitucional ou uma garantia constitucional para instrumentalizar e assegurar e garantir o direito de locomoção, ou seja, o direito de ir, vir, permanecer e ficar de toda a pessoa, de todo o cidadão no nosso Estado democrático de direito. Ele tem sede constitucional em nosso artigo 5º, inciso 68, dispondo que conceder-se-á habeas corpus quando alguém sofrer ou sofrer uma ameaça de violação ao seu direito de locomoção por uma ilegalidade ou um abuso de poder. Assim, ele é visto como uma garantia constitucional, amparado por uma cláusula pétrea, segundo o nosso artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Também é visto por uma expressão latina, ou seja, tomes o corpo, ou seja, liberte o corpo ou a pessoa. Ele teve a sua evolução histórica na Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, só que há uma divergência doutrinária sobre onde surgiu o habeas corpus, mas a opinião majoritária da nossa doutrina é que foi na Magna Carta de João Sem Terra, em 1215. No Brasil também há uma discussão doutrinária sobre quando surgiu, sendo que alguns mencionam que surgiu com Dom João VI em um decreto. Outros mencionam que a primeira colocação expressa em uma Constituição do habeas corpus foi na Constituição de 1891, a Constituição da República do Brasil. E hoje, atualmente, ela está disposta no nosso artigo 5º, inciso 68, como já foi mencionado anteriormente. Também tem uma menção infralegal no artigo 647 seguintes do nosso Código de Processo Penal, e ela é uma ação constitucional, como já foi mencionado, um remédio ou uma garantia constitucional para assegurar esse direito de ir, vir, permanecer e ficar. Quais são os requisitos para sua impetração? Uma ilegalidade ou um abuso de poder flagrante, porque o rito procedimental do HC, como qualquer outra ação constitucional, remédio constitucional disposto em nossa Constituição de 88, é um rito sumário, é um rito de urgência, que não vai haver um juízo instrutório, não vai haver uma instrução probatória para que se julgue essa ação constitucional. Então, essas são as disposições preliminares em relação ao habeas corpus. Nesse caso julgado, no agravo 583 e 833, de origem do Estado de São Paulo,
A defesa impetrou esse HC tendo em vista uma ilegalidade flagrante, segundo a defesa, em relação à sentença penal condenatória, quando do cômputo da dosimetria da pena, que foi uma sentença alta em relação ao caso julgado, segundo a defesa. Já o ministro Félix Fischer, o seu relator, mencionou que não havia uma ilegalidade flagrante nesse caso, tendo em vista que o agravamento da pena na dosimetria, na sentença penal condenatória, foi tendo em vista que o sujeito, o agente condenado, ele era integrante de uma organização criminosa, tendo em vista toda a situação probatória nos autos, e que ele foi pego em flagrante delito, houve a prisão em flagrante, tendo porte de algumas gramas de cocaína e também de crack, e que a sua personalidade social era já afamada como de integrante de organização criminosa, e que ele também não poderia ter a redução do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, que é a Lei de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, tendo em vista que ele não pressupunha os requisitos objetivos para a concessão dessa redução da pena. Também, tendo em vista que a prisão em flagrante se deu nas imediações de uma escola pública e também de um centro recreativo, que faz jus ao agravamento da pena do artigo 40, inciso 3º da Lei 11.343, e que não poderia se haver uma redução da pena nesse sentido, em sede de HC, tendo em vista o rito sumário dessa ação constitucional, desse remédio constitucional, e que para haver essa redução teria que ser feita uma análise da instrução probatória do processo, e que essa não era a sede propícia do habeas corpus, ou poderia ser adentrado, interposto outro recurso, e não o habeas corpus. Porém, ficou assentado nesse julgado pelo ministro Félix Fischer que há sim a possibilidade da impetração de habeas corpus em sede criminal para análise da dosimetria da pena em uma eventual sentença penal condenatória. Porém, não foi concedido nesse caso em função de que não houve uma flagrante ilegalidade que faça jus à concessão do HC. Foi essa então a decisão do nosso STJ. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.